E você já parou para pensar sobre isso? Aquelas dores que vão desde dor de cabeça, dor no estômago, aquela dor no braço, então aquele zumbido no ouvido que nunca passa. Você já fez tantos exames, mas ela pode estar associada à sua saúde mental. Para explicar a relação entre as dores crônicas e a saúde mental, recebemos aqui com muito carinho, hoje no Bem da Manhã, o neurocirurgião, especialista em dor, Dr. Gustavo Aquino. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Dani. Bom Obrigado dia. pelo convite. Que alegria tê-lo aqui hoje para explicar para a gente, né? Tem tantas dores, tem gente que passa às vezes anos, né? Uma história lidando com exame, muda de médico e às vezes não resolve o problema, né? De uma dor chamada crônica, seja qual for, né? Explica um pouquinho pra gente o que é isso. Exatamente. Dani, se eu for usar uma palavra direta assim para explicar o que é dor crônica, é qualquer dor que tem uma duração acima de 3 meses. Mas isso seria muito pouco para a gente falar em termos de dores crônicas. Tá. Então eu gosto de colocar o paralelo entre uma dor aguda e uma dor crônica. O que seria a dor aguda? É aquela dor que é o alerta. Eu sempre falo, a dor é um importante alerta do nosso corpo de que algo não está bem. Ótimo. Por exemplo, você sofre a pior dor de cabeça da sua vida e pode ser uma hemorragia cerebral, a pior dor no peito e pode ser um infarto do miocárdio, do coração. Certo. Você sofre uma fratura na perna e isso dói demais e impede o seu corpo de continuar movimentando, senão você vai piorar essa fratura. Só que isso, que é um alerta inicial, quando isso passa de 3 meses, já deixa de ser um importante alerta. E essa dor crônica, ela perde a função vital, a função de proteção. Então aquilo se perde e você não tem mais essa importância, essa relevância. Eu vou dar um exemplo para as pessoas, para ilustrar isso daqui. A dor é um alarme. Tá. Imagina que o ladrão entrou na sua casa, o alarme disparou. Certo. Isso é a dor aguda. Tá. Agora imagina que o ladrão foi preso, não está mais na sua casa e o alarme continua disparado. Isso é a dor crônica, ou seja, aquele alarme não tem mais função. E é por isso que a gente precisa sempre tratar bem uma dor aguda para que ela não vire uma dor crônica. E aí, então, se o ladrão já foi preso e o alarme continua, essa dor continua, então nós já tratamos, né? Então, o corpo, às vezes, é uma dor no estômago, algo assim que fica aquilo por muito tempo. Não, já tomei, já fiz o tratamento e ela continua. Pode ser algo com relação à saúde mental? Perfeitamente. Ou emocional? Perfeitamente. Então, a gente sempre tem que traçar um paralelo com a saúde mental. É claro que eu preciso excluir as causas que a gente chama de orgânicas. Então tem um exemplo muito clássico, que é uma dor bem complexa, até no nome, chama Síndrome da Dor Complexa Regional. A pessoa sofre uma fratura, essa fratura consolida, ou seja, o osso cicatriza, não tem mais problema naquela fratura, mas mesmo assim a pessoa continua com a dor. Então aquilo desenvolve um problema e isso precisa ser, obviamente, tratado. A relação disso com a saúde mental, eu costumo colocar que a saúde mental é mais lenha nessa fogueira. Tá. Né? Então, assim, a pessoa deprimida, a pessoa ansiosa, ela acaba aumentando essa percepção de dor. Então, eu costumo brincar com os pacientes o seguinte: quando você está sozinho em casa à noite e escuta um barulho lá fora, o medo faz você achar, voltar no tema ladrão, aquilo é ladrão. Tá. Agora, se você está em casa e está cheio de amigos, tranquilo, o que é o barulho lá fora? Não sei, é o gato, é o vento, é o cachorro. Ou seja, é o mesmo barulho, o que mudou? Mudou é a sua percepção. A depressão, a ansiedade fazem a mesma coisa com a nossa dor. O estímulo é o mesmo, a dor é a mesma, o problema na artrose do joelho é o mesmo. Só que a pessoa está deprimida, ela está ansiosa e ela... Sobrecarregada, né? Exatamente, ela percebe isso de uma maneira diferente. É o corpo percebe? O corpo percebe. E por que o corpo percebe? Ele percebe porque tem alguns neurotransmissores, que são algumas substâncias que estão lá no cérebro, chamados serotonina e dopamina, que acabam reduzindo esses níveis. Então a gente fala que é uma relação bidirecional. Então, ou seja, o que o senhor acabou de dizer, se a pessoa ela não tem prazer, se ela não tem lazer, se ela só tem problema, só tensão, só chateação,
só peso, só trabalho de casa, só coisa ruim, ela vai sentir uma dor na lombar, no ciático por meses e ela pode fazer um tratamento que às vezes não tem relação com isso. Se a gente não tratar os dois componentes, a gente precisa entender, foi muito bom você ter colocado isso, porque às vezes a pessoa ela tem um problema na coluna, por exemplo. Ela tem uma hérnia de disco. Tá. Mas a pessoa deprimida, ansiosa, carregada de problemas, a dor dela vai ser muito maior do que uma pessoa que não tem esses mesmos problemas. Eu vou colocar isso em números. Pessoa com dor crônica, em 50% das vezes, ela tem depressão e ansiedade. A pessoa com dor crônica tem de 2 a 3 vezes mais chance de cometer suicídio, por exemplo. Sim. Então, veja, se você não tratar essa questão mental de depressão e ansiedade, a sua dor não vai melhorar. É o que a gente chama de modelo biopsicossocial. Olha como é fundamental. É o biológico, é o psicológico e é o social no sentido ambiental. Por exemplo, eu tenho um paciente de 80 anos com uma artrose no joelho. E ele tem um suporte familiar muito bom, né? O ambiente em que ele vive é muito bom, o psicológico dele está excelente, ele está cercado de carinho, de amor, de cuidados e ele não é deprimido, ele não tem ansiedade. A mesma artrose num idoso de 80 anos que vive abandonado num asilo, que é deprimido e ansioso, é o mesmo grau de artrose que eu estou falando. Tá. Esse idoso do asilo abandonado, ele vai perceber uma dor muito mais maior. intensa. Então não adianta simplesmente eu tratar como médico o joelho com remédio, com infiltração ou com cirurgia, se ele não tiver o suporte do psicológico e do social. Agora, um cenário bem comum, né, que para quem tem os pais, os avós, né, uma relação ainda assim com a família, e aí esse cenário, como você disse, né, de um senhor ou uma senhora que às vezes está lá sobrecarregado e cuida do marido e cuida dos filhos, os filhos não dão um pouco de lazer, né, aquela rotina cansativa, aí começa a aparecer dor. Aí um filho fala assim, mãe, a senhora está inventando essa dor, né, já levei a senhora, já tomou remédio, a senhora está inventando essa dor. O cérebro, ele pode inventar essas dores? Dani, é raríssimo você ter uma dor puramente psicológica, vamos dizer assim, mental. É raríssimo mesmo. Você está sentindo porque está, né? Existe algo. Vamos colocar assim, a depressão e a ansiedade, elas colocam mais lenha nessa fogueira, como a gente acabou de dizer. Certo. Então, como médico, eu sempre vou pesquisar tudo, né? Porque, às vezes, a pessoa, mesmo deprimida e ansiosa, ela pode ter um problema seríssimo de hérnia de disco, de artrose no joelho, no quadril, por exemplo. Isso precisa ser tratado, isso não pode ser colocado como frescura ou invenção. Certo. Muitas vezes, outras dores, por exemplo, dor de cabeça, a famosa cefaleia tensional, está muito relacionado com a ansiedade, porque você contrai toda a musculatura e isso gera dor, mas para outras pessoas é um estômago, para outras pessoas é a coluna lombar. Então, é a famosa somatização. Ótimo, a parte mental influenciando diretamente naquilo. E aí, cada um vai responder de um jeito. Né? Doutor, e como que a pessoa pode começar a perceber, discernir? Vamos então voltar para o cenário daquela mulher que tem um filho que está desempregado, né, que tem filhos que estão desempregados ou estão com alguma doença e ela está sentindo alguma dor que já se tornou crônica, ela já está fazendo tratamento e tal. Eu sei que é difícil, né, generalizar tanto, né, doutor? Sim. Mas como pode ela pensar que isso pode ser também ter raiz nessa preocupação? Ser mais isso. Emocional. Existem, vamos dizer assim, duas... E aí afeta o estômago, né? Justamente. São duas dicas que eu poderia dar. De novo, é difícil generalizar tanto, mas eu poderia dizer o seguinte, número 1, ou aquela dor, ela é muito desproporcional ao estímulo. Tá. Por exemplo, a pessoa está cheia de problemas na vida, ela deu uma torcidinha no pé. Certo. Sim, bem bobinho, não está inflamado, não está vermelho, não está inchado, nada. E ela está com uma dor que ela não consegue nem encostar no próprio pé. Certo. Então, é uma dor desproporcional ao estímulo que houve. Ou então, você vai lá, pede um exame, que a pessoa está reclamando muito da dor naquele pé. Certo. E aí o exame, normal.
Então essa seria a dica número 2. Ou ela é desproporcional ao estímulo, ou o exame não mostrou absolutamente nada. Aí você tem que, não é que foi zero. Posso fazer uma brincadeira? Mais, claro. Aí a pessoa está com aquela dor crônica, né? E ela chega lá no senhor, lá, doutor Gustavo, aqui os meus exames. O senhor fala para mim, não é nada não, Daniela. A pessoa sai de lá até decepcionada, porque queria alguma resposta, né? E não é nada, muitas vezes realmente o exame não apresenta nada e às vezes o problema pode ser... Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Emocional. Usando de brincadeira, né? Meu pai, às vezes, ele brinca e fala assim, nossa, gastei um dinheirão com o exame, veio tudo normal. Né? Então, assim, às vezes frustra um pouco o paciente quando você fala que o exame veio normal. Muitas vezes o exame normal, ele só não mostrou alteração, porque ela é pequena, ela é discreta. Não quer dizer que ela não tenha aquele problema. E aí eu preciso examinar o paciente. Aí é o toque, é ver com as mãos aquilo que o paciente está sentindo, porque muitas vezes é um problema muscular e isso não vai aparecer na maioria dos exames, entendeu? Sim, então, porque aí essa pessoa ficou tensa, tensionou esse músculo, né? Tensa com esse problema, pode ser... Justamente. Por isso que é importante também, né, doutor, o trabalho multidisciplinar, né, quando aparecem as dores. Essa é a grande dificuldade das dores crônicas, né, porque ela demanda uma grande gama, uma grande quantidade de profissionais e muitas vezes, até por questões financeiras, a gente não tem essa disponibilidade. Às vezes o paciente acha que o médico vai resolver tudo. O médico é só uma parte do tratamento. A gente voltando naquele modelo biológico, psicológico e social. Eu posso fazer a melhor infiltração no joelho ou na coluna do paciente, que se ele não tratar com um psicólogo, se ele não acompanhar com um psiquiatra, se ele não tiver atividade física, Dani, isso é fundamental, né? Uma vida minimamente entregue aos cuidados da alimentação, de meditação, de oração. De um lazer, né? Um lazer, se divertir, fazer algo. E lazer não precisa viajar para Paris. Não. Você pode dar uma volta num lugar arborizado. Posso falar uma coisa também? Claro. Assim, a gente está falando de gente mais idosa, né? Às vezes os filhos também podem colaborar de não levar trabalho para os pais, né? Ou para as pessoas, porque é a idade mais vulnerável para sentir essas dores, né? Já ajuda, gente. Você não pode levar ele para Paris, então não leva roupa para passar, não leva trabalho, não leva problema. Se organize na sua vida, porque a gente precisa cuidar do outro também. Acho que é mais ou menos assim, né, doutor? Com certeza, quando a gente pensa em saúde emocional e saúde física, né? Com certeza. Ô, doutor, que maravilha. Adorei, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Primeira entrevista de muitos em 2023. Desejo um ano incrível para o senhor, para toda a família, para a Sabrina, para as crianças. Agradeço para você também. Tá bom? Tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser.